A frota diplomática do Conselho Galáctico emergiu de uma viagem mais rápida que a luz em perfeita formação. 40 naves organizaram-se no padrão tradicional de boas-vindas, uma configuração que acolheu 300 espécies na comunidade galáctica. Durante 12.000 anos, a embaixadora Velfrix do Cerati permaneceu na janela de observação da sua nau capitânia, observando o planeta azul e verde crescer contra o negro do espaço, a Terra. Os humanos a chamavam de Terra. Eles são lindos quando chegam a esse estágio, disse o conselheiro Draven. Quem ficou ao lado dela? Suas cores escamosas e de pele mudaram com suas emoções, atualmente exibindo o azul suave do contentamento, ainda tão jovem, ainda tão cheio de admiração pelo que está além de seu mundo. Velfrix permitiu-se um pequeno sorriso. Ela dedicou 100 anos a esse trabalho. O primeiro contato sempre foi especial, mas este parecia diferente de alguma forma. Os humanos desenvolveram viagens mais rápidas que a luz de forma notavelmente rápida. A sua primeira nave de teste cruzou a fronteira do seu sistema solar há apenas 6 meses. E já estavam construindo mais. Abra um canal, ela disse. Protocolo de saudação padrão, o oficial de comunicações obedeceu. Velfrix ajeitou suas vestes e começou o discurso que ela havia proferido tantas vezes antes. Povo da Terra, viemos em paz e amizade. Nós somos o Conselho Galáctico. Uma união de 1.200 espécies que escolheram a cooperação ao invés do conflito. Acompanhamos seu desenvolvimento com grande interesse e alegria. Hoje, convidamos você a ocupar o seu lugar entre as estrelas. Trazemos presentes de tecnologia, medicina e conhecimento. Trazemos árvores de comércio e proteção mútua. Trazemos a mão da amizade estendida através do vazio. Ela fez uma pausa, esperando que os sistemas de tradução terminassem o trabalho. Os humanos receberiam sua mensagem em todas as línguas que falassem. Ela havia estudado o mundo deles extensivamente. Tantas línguas, tantas culturas. Eles eram um povo fragmentado, mas isso era normal para as espécies nesta fase. O conselho os ajudaria a encontrar a unidade. A resposta veio após 12 minutos. Uma única voz falando na linguagem humana chamada inglês. Naves do Conselho Galáctico, aqui é o Comando de Defesa da Terra. Você entrou em espaço restrito. Saia imediatamente. Não se aproxime mais. Não tente mais contato. Este é o seu único aviso. Velfrix piscou. Em 100 anos, ela nunca recebeu tal resposta. A balança do conselheiro Draven mudou para o amarelo da confusão. Talvez haja um erro na tradução. Ele sugeriu. Não há erro, disse o oficial de comunicações. A mensagem é clara. Velfrix se recompôs. Os primeiros contactos podem ser complicados. Algumas espécies ficaram com medo no início. Alguns tinham tradições culturais que exigiam uma negociação cuidadosa. Ela já havia lidado com tudo isso antes. Povo da Terra, disse ela, mantendo a voz calorosa e gentil. Entendemos que nosso rival pode ser inesperado. Não queremos fazer mal a você. Desejamos apenas falar com os seus líderes, para explicar quem somos e o que oferecemos. Que possamos enviar uma pequena delegação para se encontrar com você. Só eu e mais 2, desarmados, num gesto de boa fé. A espera pela resposta foi maior desta vez. 20 minutos, 30 por hora. Quando a resposta veio, não foram palavras. Um feixe de energia atravessou o espaço e atingiu a nave de escolta líder. Os escudos da nave brilharam e resistiram, mas a mensagem era inconfundível. Tiro de advertência, relatou o oficial tático, com a voz trêmula. Eles têm armas capazes de ameaçar os nossos escudos. Isto não deveria ser possível. Eles alcançaram o FTL há apenas 6 meses. Velfrix olhou para o planeta. Algo estava muito errado aqui. Todos os navios mantêm posição, ela comandou. Não retorne ao fogo. Não faça movimentos agressivos. Outra transmissão veio da Terra. A mesma voz fria. Você foi avisado. O próximo tiro não falhará. Sai agora. O conselheiro Draven agarrou-a pelo braço.
Embaixador, devemos retirar-nos. Podemos retornar com uma força maior. Algo que os faça compreender que não podem ameaçar o conselho. Não. Eltrix disse com firmeza. Não é assim que fazemos as coisas. Não somos assim. Ela ordenou que a frota se retirasse para o limite do sistema solar. De lá, ela enviou uma mensagem para a sede do conselho, solicitando orientações. A resposta demorou 3 dias para chegar através da rede de comunicação quântica. O Conselho Superior ficou preocupado, mas não alarmado. As espécies jovens às vezes reagiam com medo. Os humanos mudariam de ideia. Eles sempre fizeram isso. Veltrix foi instruído a tentar novamente com uma delegação menor. Mostre humildade. Mostre paciência. Os humanos aprenderiam. 2 semanas depois, Veltrix se aproximou da Terra novamente. Desta vez ela veio num único navio, o menor transporte da frota. Sem armas. Sem acompanhantes. Só ela e uma tripulação de 5 pessoas, todos voluntários. Os humanos permitiram que sua nave se aproximasse do planeta. Ela interpretou isso como um bom sinal. Talvez eles simplesmente precisassem de tempo para se ajustar. Talvez eles tivessem percebido que o conselho não lhes pretendia fazer mal. Seu navio foi direcionado para pousar em uma instalação em uma região montanhosa. A neve cobria o chão e o ar estava rarefeito e frio. Veltrix se envolveu em roupas aquecidas e saiu para a pista de pouso. Um único humano esperou por ela. Uma mulher com cabelos escuros cortados curtos e olhos que não transmitiam calor. Ela usava um uniforme militar decorado com símbolos que Veltrix não reconheceu. Sou o embaixador Veltrix do Icerati. Ela começou. Agradeço-lhe pelo general Shen. A mulher interrompeu. Eu comando as forças de defesa da Terra. Você tem 5 minutos. Veltrix lutou para manter a compostura. General Shen, garanto-lhe que o Conselho Galáctico não representa nenhuma ameaça ao seu mundo. Somos uma organização pacífica dedicada a... Nós sabemos o que você é. As palavras paralisaram Veltrix. Havia algo na voz do humano. Nem medo, nem confusão. Algo totalmente diferente. Nós sabemos o que você fez. O general Shen continuou. Sabemos sobre os Vorlati. Nós sabemos sobre o Hamlet. Sabemos sobre a reforma que a usaria e o que ela realmente significou. Sabemos das 17 espécies que recusaram a integração e o que aconteceu com elas. Nós temos os registros. Nós temos as evidências. Nós temos tudo. Veltrix sentiu o chão mudar sob seus pés. Eram nomes que a maioria das espécies do Conselho nunca tinha ouvido. Nomes que ficaram enterrados em arquivos lacrados por milhares de anos. Não entendo, ela disse, mas sua voz estava fraca. Então deixe-me simplificar. O general Shen se aproximou e Veltrix teve que lutar contra a vontade de recuar. O Conselho não é uma aliança. É um império que usa a máscara da amizade. As espécies que se unem perdem a sua independência, a sua cultura, o direito de escolher o seu próprio caminho. Aqueles que recusam são destruídos ou absorvidos pela força. Você tem feito isso há 12.000 anos. Você é muito bom nisso. Vocês se convenceram de que são os bons. Que você está ajudando essas espécies primitivas a encontrar o caminho para a civilização. Mas você não é, vocês são predadores. Vocês são conquistadores. Você simplesmente usa correntes mais suaves. Isso não é verdade, protestou Veltrix. O Conselho trouxe paz para... O Conselho trouxe obediência. Shen a interrompeu. Há uma diferença e a humanidade não terá parte nisso. Ela entregou a Veltrix um pequeno dispositivo de dados. Leve isso de volta ao seu conselho. Ele contém uma cópia completa do farol Hamlet. A última mensagem de uma espécie que você apagou da história. Eles tentaram alertar a galáxia. Eles falharam, mas a sua mensagem chegou até nós há 30 anos e temos estado a preparar-nos desde então. Veltrix olhou para o dispositivo em sua mão. Sua mente estava girando. Os Hamlet eram uma espécie problemática e instável.
propenso a teorias da conspiração e delírios paranoicos. A destruição deles foi uma tragédia, mas necessária. Todo mundo sabia disso. Todos aceitaram. Mas se os humanos tivessem registros, evidências, algo que contradissesse a história oficial. 30 anos, ela sussurrou. 30 anos, confirmou Shen. Sabíamos que você estava assistindo. Sabíamos que você viria eventualmente. Então nós construímos. Nós nos preparamos. Criamos armas, sua ciência se diz que são impossíveis. Porque a sua ciência foi cuidadosamente controlada durante 12.000 anos. Para ter certeza de que ninguém poderia desafiá-lo. A humanidade não segue suas regras. Por que você está me contando isso? A expressão de Shen não mudou. Porque eu quero que você entenda. Não estamos rejeitando a diplomacia por medo ou ignorância. Estamos rejeitando isso porque sabemos o que significa aceitação. Sabemos o preço da sua amizade. E nos recusamos a pagá-lo. Ela se virou e começou a se afastar. Vá para casa, embaixador. Diga ao seu conselho que a terra não está interessada. Diga-lhes que se enviarem navios de guerra, iremos destruí-los. Diga-lhes que a humanidade nunca se curvará, nunca se ajoelhará, nunca se juntará ao seu pequeno império perfeito. E diga isso a eles. Não somos seus inimigos, a menos que eles nos tornem um. Não temos interesse em conquista ou expansão. Nós simplesmente desejamos ser deixados sozinhos. Conceda-nos isso e haverá paz. Negue-nos e haverá consequências que eles não podem imaginar. Velfrix ficou parado no ar frio da montanha, observando o general humano desaparecer nas instalações. O dispositivo datado parecia pesado em sua mão. Ela pensou no remanescente. Ela nunca questionou a história oficial. Nenhum deles tinha. Por que eles fariam isso? O conselho foi bom. O conselho foi justo. O conselho levou a civilização a 1000 mundos. Mas e se não tivesse acontecido? E se tudo em que ela acreditava fosse mentira? A viagem de volta ao espaço do conselho foi longa e Velfrix passou a maior parte sozinha em seus aposentos. Olhando para o dispositivo datado, ela sabia que deveria ver seu conteúdo. Ela sabia que deveria entender o que os humanos haviam descoberto. Mas ela estava com medo. Ela estava com medo de que, uma vez que soubesse a verdade, nunca seria capaz de desconhecê-la. Ela temia que todo o trabalho de sua vida, seus 200 anos de serviço, virasse pó. LW. A sessão fechada durou 3 dias. O próprio conselheiro Morant selou a Câmara, usando códigos de autoridade que não eram ativados há mais de 1000 anos. Os outros membros do conselho observaram com crescente desconforto os campos de segurança envolvendo-os, isolando-os do resto da galáxia. O que você está prestes a aprender, disse Morant, é conhecido apenas pelo Conselho de Anciãos. Foi mantido em segredo desde a fundação do nosso sindicato. Hoje esse sigilo acaba porque não temos mais escolha. Ele foi até a tela central e digitou uma longa sequência de comandos. O projetor holográfico piscou e mostrou algo que Velfrix nunca tinha visto antes. Uma porta para os arquivos restritos. Os registros selados dos primeiros dias do Conselho. A história oficial nos conta que o Conselho foi formado para trazer paz e cooperação a uma galáxia devastada pela guerra. Morant começou, isso é parcialmente verdade. O que não nos diz é como essa paz foi alcançada ou quanto custou. A exibição mostrava imagens de espécies antigas, civilizações que surgiram e caíram antes do nascimento da maioria dos atuais membros do Conselho. Velfrix reconheceu alguns deles de registros históricos, outros ela nunca tinha visto no começo. Havia 47 espécies viajantes espaciais nesta região da galáxia. Morant continuou, eles travaram guerras intermináveis por recursos, território, ideologia, bilhões morreram, mundos inteiros foram queimados. As espécies mais antigas, entre elas o meu povo, decidiram que isto não poderia continuar. Formamos o conselho para acabar com as guerras e conseguimos. Isso é o que diz a história, disse o embaixador. Velfrix. O que isso deixa de fora?
Os olhos antigos de Morant encontraram os dela. Deixa de lado o fato de que dessas 47 espécies, apenas 12 aderiram voluntariamente, as demais resistiram. Eles não queriam desistir da sua independência, do seu direito de fazer as suas próprias escolhas. Eles viam o conselho como ele era, não uma aliança de iguais, mas uma nova ordem onde as espécies mais antigas governariam e todos os demais obedeceriam. Ele mudou a exibição. Agora mostrava registros militares, relatórios de batalha, números de vítimas. Os números eram surpreendentes. Aqueles que resistiram tiveram a escolha de aderir ou serem destruídos. A maioria acabou aderindo, mas 17 SP as espécies recusaram até o fim. Eles escolheram a guerra e perderam. Os Vorlot, alguém sussurrou. O Remit, sim, e outros 15 cujos nomes foram apagados de todos os registros. Eles desapareceram, os seus mundos foram esterilizados, as suas culturas foram destruídas, os seus povos foram absorvidos por outras espécies ou simplesmente mortos. O Conselho fez isso, nós fizemos isso. Em nome da paz, a Câmara ficou em silêncio. Velfric sentiu-se mal, ela dedicou sua vida a acolher novas espécies no Conselho, acreditando que estava lhes oferecendo um presente. Agora ela estava aprendendo que o presente tinha um preço que nunca havia sido mencionado. Após o fim das guerras, as espécies mais antigas estabeleceram novos protocolos, continuou Morint. A conquista direta foi ineficiente, cara. Criou ressentimento e resistência, por isso desenvolvemos um método melhor. Abordaríamos as espécies jovens no momento em que elas realizavam viagens interestelares. Quando ainda eram fracos e impressionáveis, oferecíamos-lhes tecnologia, proteção, amizade. Faríamos com que a adesão ao conselho parecesse a escolha óbvia, a única escolha racional. E aqueles que recusaram, perguntou Velfrix, embora ela já soubesse a resposta, foram tratados em silêncio, acidentes, conflitos internos que encorajamos secretamente, pragas que libertamos, pressões econômicas que fizeram as suas sociedades entrar em colapso. Aprendemos como destruir civilizações sem nunca disparar um tiro. Era mais limpo assim. Menos óbvio. Outras espécies perceberam que aqueles que rejeitavam o conselho sempre pareciam cair no desastre e tiraram a conclusão pretendida. As escamas do conselheiro Draven estavam profundamente negras pelo desespero. Quantos? Ele perguntou. Quantas espécies destruímos? Em 12.000 anos? Mais de 200. Talvez mais. Os registros nem sempre estão completos. Velfrix pensou que ela poderia desmaiar. 200 espécies. 200 civilizações, cada uma com a sua história, a sua arte, os seus sonhos. Todos destruídos porque queriam escolher o seu próprio caminho. E agora os humanos sabem. Ela disse que aspas duplas, sim. O remanescente conseguiu enviar um sinal de alerta antes de destruí-los. Pensávamos ter encontrado e neutralizado todas as estações receptoras. Estávamos errados. Os humanos encontraram um. Eles tiveram 30 anos para se preparar e usaram esse tempo com sabedoria. Morint mudou a exibição novamente. Agora mostrava relatórios de inteligência sobre a Terra. A instalação de produção de navios está escondida no outro lado da Lua. Estações de investigação na cintura de asteroides, uma rede de plataformas de defesa espalhadas por todo o seu sistema solar, e armas que funcionavam segundo princípios que os cientistas do Conselho não conseguiam explicar. Eles vêm construindo em segredo há 3 décadas, disse Morint. Eles sabiam que estávamos assistindo, então nos mostraram apenas o que queriam que víssemos. O programa de espaço público deles era uma distração. O verdadeiro trabalho aconteceu em lugares que nunca pensamos em procurar. No momento em que seu primeiro navio FTL cruzou nossos sensores, eles já tinham uma frota de mais de 500 navios e armas capazes de ameaçar até mesmo navios de guerra mais antigos. Como isso é possível? Outro membro do conselho exigiu. Eles são primitivos. Eles alcançaram o voo espacial há menos de um século. Eles não são primitivos, disse Morint calmamente. Eles nunca foram. Os humanos são diferentes de todas as espécies que encontramos. Seu desenvolvimento é caótico e imprevisível. Eles não seguem os padrões normais.
Em 300 anos, eles passaram da queima de combustíveis fósseis à divisão de átomos e ao pouso na Lua. Nos 30 anos desde que encontraram o farol de Remmert, fizeram avanços tecnológicos que deveriam ter levado milhares de anos. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras cair sobre a câmara. Os humanos aprenderam com os erros do Rennert. Os Rennert tentaram alertar a galáxia abertamente e nós os destruímos por isso. Os humanos mantiveram seu conhecimento em segredo. Eles construíram sua força no silêncio e agora estão se revelando, não porque sejam obrigados, mas porque querem que saibamos. Eles querem que entendamos que não podemos ameaçá-los. Então o que não fazemos? Veltris perguntou. Se não podemos ameaçá-los, como podemos trazê-los para o conselho? A expressão de Moran era sombria. Talvez não consigamos. Os humanos não querem participar. Eles não querem nossa tecnologia ou nossa proteção. Eles querem apenas ficar sozinhos e têm o poder de fazer cumprir esse desejo. Não podemos permitir isso. Outro membro mais velho falou. Seu nome era Torvax e ele representava uma das espécies fundadoras. Se os humanos permanecerem independentes, outros seguirão o seu exemplo. As espécies que controlamos há milênios começarão a ser questionadas. O conselho irá fraturar. Talvez o conselho mereça uma fratura, disse Veltris, surpreendendo-se com suas próprias palavras. Talvez estivéssemos errados o tempo todo. Torvax virou-se para ela com fúria nos olhos. Errado. Trouxemos paz para a galáxia. Acabamos com guerras que teriam consumido tudo. Os métodos foram duros, mas os resultados falam por si. 12.000 anos de estabilidade. 12.000 anos de progresso. Você jogaria isso fora? Não foi paz, disse Veltris. Era o controle e foi construído sobre os cadáveres de 200 civilizações que simplesmente queriam ser livres. A discussão continuou por horas. Alguns membros do conselho apoiaram Torvax, insistindo que os métodos antigos eram justificados. Outros apoiaram Veltris, argumentando que os humanos lhes mostraram um espelho que não queriam encarar. As espécies mais antigas estavam divididas, algumas apegando-se às tradições que as serviram por tanto tempo. Outros começam a questionar se essas tradições serviram verdadeiramente alguém além de si mesmos. No final, nenhum consenso foi alcançado. A sessão fechada terminou sem um caminho claro a seguir, mas algo mudou. Os segredos foram revelados, pelo menos dentro do próprio conselho. A verdade estava se espalhando. Veltris voltou para seus aposentos e finalmente abriu o dispositivo datado que o general Shen havia dado. Ela, o Remnant Beacon, tocava em seu display pessoal, e ela observava em silêncio enquanto uma espécie moribunda contava sua história. Eles eram pacíficos, os Remnant, cientistas e filósofos que alcançaram as estrelas e encontraram alegria na exploração. Quando o conselho os abordou, eles estavam curiosos, mas cautelosos. Fizeram perguntas, investigaram, descobriram a verdade. Quando se recusaram a aderir, o conselho veio buscá-los. O Beacon mostrou gravações de cultos do conselho em órbita ao redor dos mundos de Remnant. Mostrou pragas varrendo suas cidades. Mostrou que a sua população diminuía ano após ano, à medida que eram excluídos do comércio, lhes eram negados medicamentos, alvo de acidentes que não eram de todo acidentes, ponto e nas gravações finais. Os últimos sobreviventes explicaram por que estavam enviando esta mensagem ao vazio. Não podemos detê-los. O palestrante de Remnant disse, mas talvez outra pessoa possa. Talvez alguém encontre esta mensagem e aprenda com o nosso destino. Talvez alguém seja mais forte do que nós, mais inteligente do que éramos, mais preparado do que estávamos. A quem receber isto, não confie no conselho. Não aceite a amizade deles. Eles vão sorrir enquanto acorrentam você. Eles falarão de paz enquanto destroem tudo que você resista, esconda-se, construa. Quando estiver forte o suficiente, ensine a galáxia que outro caminho é possível. A gravação terminou. Velfrix estava sentada na escuridão de seus aposentos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Os humanos ouviram esta mensagem, acreditaram nela e fizeram exatamente o que Remnant pediu. Eles haviam escondido,
construído e agora eram fortes o suficiente para dizer não. Pela primeira vez em sua longa vida, Velfrich sentiu algo novo, não lealdade ao conselho, não fé no sistema ao qual serviu durante séculos, algo totalmente diferente. Espero que a galáxia cubra 6 meses. Superficialmente, nada parecia mudar. O Conselho continuou seu trabalho, acolhendo novas espécies, gerindo disputas comerciais, mantendo a paz que durava 12.000 anos. Mais abaixo da superfície, as rachaduras estavam se espalhando. Velfrix moveu-se com cuidado. Ela tinha SP durante séculos construindo relacionamentos em todo o Conselho. Ela sabia quais embaixadores tinham dúvidas particulares. Ela sabia quais espécies haviam se unido com relutância e ainda se lembrava do que haviam perdido. Ela sabia onde estavam os pontos de pressão. Ela começou com pequenas conversas. Um comentário aqui, uma pergunta ali. Ela plantou sementes de dúvida em mentes que já eram solo fértil. Ela nunca falou diretamente contra o Conselho. Ela simplesmente fazia perguntas que não tinham boas respostas. Você já se perguntou o que aconteceu com o Vorlaf? Ela diria que eles eram uma espécie muito orgulhosa. Parece estranho que eles simplesmente tenham desaparecido. Eu estava lendo discos antigos outro dia. Ela mencionaria, você sabia que os Cerati costumavam ter 7 tradições culturais distintas? Agora temos um. Quando isso mudou? Por quê? As perguntas se espalharam. Outros começaram a fazer suas próprias perguntas. O arquivo do município, antes ignorado, passou a receber mais visitantes. Espécies que aceitaram a história oficial durante gerações começaram a se aprofundar. Enquanto isso, os humanos esperavam. A filha Terra permanece selada atrás de suas fronteiras. Nenhum navio do Conselho foi autorizado a entrar. Nenhuma comunicação foi aceita. Os humanos construíram sua força em silêncio, e o Conselho não pôde fazer nada além de observar à distância. O conselheiro Torvax ficou impaciente. Ele convocou uma reunião secreta das espécies mais antigas, excluindo Velfrix e outros que ele suspeitava de deslealdade. Nessa reunião, ele propôs um plano. Deve-se mostrar aos humanos que a resistência é fútil. Ele declarou, tentamos a diplomacia. Tentamos ter paciência. Nenhum dos dois funcionou. É hora de uma demonstração de força. Alguns anciãos objetaram. Os humanos provaram que possuíam armas avançadas. Um ataque pode custar caro. Não atacaremos. Torvax assegurou-lhes. Simplesmente mostraremos a eles o que enfrentam. Montaremos a frota de pacificação e a posicionaremos na fronteira. 800 navios de guerra. A maior concentração de poder militar em 3 séculos. Quando virem o que está contra eles, compreenderão que suas únicas opções são a submissão ou a extinção. O plano foi aprovado. As ordens foram enviadas aos comandantes militares de toda a galáxia. As naves começaram a se mover em direção ao sistema solar da Terra, reunindo-se em centenas de mundos. Velfrix soube do plano através de sua rede de contatos. Ela sabia que precisava avisar os humanos, mas não tinha como alcançá-los. Suas fronteiras foram seladas. Seus canais de comunicação foram fechados. Então ela recebeu uma mensagem inesperada. Veio através de um canal que ela nunca tinha visto antes. Codificado de uma forma que deveria ser impossível decifrar. A mensagem era simples. Nós sabemos. Obrigado por tentar. Veja o que acontece a seguir. Foi assinado com uma única palavra. Shen. A frota de pacificação montada no limite do espaço humano. 800 navios de guerra dispostos em formação de ataque. Suas armas armadas. Seus escudos erguidos. Foi uma demonstração de força esmagadora. O tipo que deixou inúmeras espécies de joelhos. O almirante Corote do Skelzari comandou a frota de sua nau capitânia. A Ordem Eterna. Ele serviu ao Conselho por 500 anos. Ele pacificou 30 mundos. Ele nunca havia perdido uma batalha, aberto um canal para a Terra. Ele comandou. Exigência de rendição padrão.
A mensagem foi enviada. A frota esperou. A resposta não veio como palavras, mas como um único navio. Uma pequena embarcação humana emergiu do FTL na borda da formação. Era pouco maior que um ônibus espacial. Completamente insignificante comparado aos enormes navios de guerra que o cercavam. Um navio. O almirante Korot riu. Eles enviam um navio para enfrentar 800. Isso é uma piada? Seu oficial tático franziu a testa para o console dela. Almirante, estou detectando leituras incomuns de energia daquela nave. A assinatura não corresponde a nada em nosso banco de dados. É um blefe. Eles estão tentando nos assustar com tecnologia desconhecida. Ignore, mas as leituras continuam a subir. A pequena nave humana ficou imóvel no espaço. E algo dentro dele estava crescendo em direção a um pico que os sensores do conselho não conseguiram medir. Então a nave humana transmitiu uma mensagem. A mesma voz fria que afastou Velfrix meses atrás. Frota do Conselho Galáctico. Este é o General Shen do Comando de Defesa da Terra. Você foi avisado várias vezes para ficar longe do espaço humano. Você optou por ignorar esses avisos. O que acontece a seguir é culpa sua. O almirante Korot abriu a boca para responder. Mas ele nunca teve a chance. A nave humana lançou sua arma. Não havia raio visível. Nenhuma explosão. Nenhum flash de luz. Num momento a frota estava totalmente operacional. No momento seguinte, metade escureceu. Pois 100 navios de guerra perderam energia simultaneamente. Os motores morreram. As armas ficaram offline. Os escudos desmoronaram. O suporte de vida mudou para backups de emergência. Os navios flutuavam indefesos no vazio. Suas tripulações subitamente ficaram presas em caixões de metal que não respondiam mais a nenhum comando. O almirante Korot olhou para sua exibição, incrédulo. Metade da sua frota foi desativada em menos de um segundo. Era impossível. Isso violou todos os princípios de guerra que ele já havia aprendido. O que aconteceu? Ele exigiu. Como eles fizeram isso? Desconhecido, almirante. Nossos sistemas não conseguem analisar a arma. Parece ter afetado o estado quântico dos nossos núcleos de energia, fazendo com que eles simplesmente parem de funcionar. Isso não deveria ser possível de acordo com nossa compreensão da física. A voz do general Shen veio novamente através do sistema de comunicação. Almirante, agora você tem uma escolha. Você pode tentar continuar este confronto. Nesse caso, desativarei suas naves restantes e deixarei toda a sua frota à deriva no vazio. Até você ficar sem ar. Ou você pode retirar e entregar uma mensagem ao seu conselho. O almirante Korot agarrou os braços da sua cadeira de comando. Seu orgulho exigia que ele lutasse, que vingasse essa humilhação. Mas seu treinamento lhe disse a verdade. Ele foi superado. Os humanos tinham armas que tornavam obsoleta toda a doutrina militar do Conselho. Que mensagem? Ele perguntou com os dentes cerrados. Diga-lhes que a humanidade poderia ter matado todos os seres desta frota hoje. Nós escolhemos não fazer isso. Não queremos guerra. Não queremos conquista. Queremos apenas ficar sozinhos. Se o Conselho aceitar isto, poderá haver paz entre nós. Se não conseguirem, a próxima frota que enviarem não sobreviverá ao encontro. A escolha é deles. A comunicação terminou. A nave humana virou e desapareceu de volta para a FTL, deixando a frota aleijada flutuando em silêncio. Demorou 6 dias para restaurar a energia dos navios desativados. O dano não foi permanente, mas a humilhação foi completa. 800 navios de guerra foram enviados para intimidar a humanidade, e 100 deles foram indefesos por um único navio inimigo. A notícia se espalhou pela galáxia mais rápido do que qualquer relatório oficial poderia contê-la. O poder militar do Conselho, durante tanto tempo incontestado, foi exposto como vulnerável. Uma espécie jovem, com menos de um século de idade espacial, desenvolveu armas que os grandes anciões não conseguiam compreender ou combater.
Os efeitos políticos foram imediatos. Espécies que nutriam um ressentimento silencioso em relação ao Conselho. As gerações de repente encontraram suas vozes. Os embaixadores que sempre apoiaram as posições mais antigas começaram a fazer perguntas incômodas. Começaram os comandantes militares que reforçaram a autoridade do Conselho durante séculos, querendo saber se essa autoridade era tão inabalável quanto eles. Acredite, Veltrix observou o caos se desenrolar com uma mistura de esperança e medo. Os humanos fizeram o que ela achava impossível. Eles mostraram à galáxia que o Conselho poderia ser desafiado, mas ela sabia que os anciões não aceitariam esta derrota. Eles contra-atacariam e, quando fizessem, as consequências poderiam ser terríveis. Ela recebeu outra mensagem através do canal misterioso. Este foi mais longo. Embaixador Veltrix, sabemos o que tem feito. Sabemos que você tem trabalhado para espalhar a verdade dentro do Conselho. Queremos que você saiba que estamos gratos e que estamos de olho. A galáxia está prestes a mudar Ange, e você ajudou a tornar isso possível. Quando chegar a hora, haverá uma escolha a fazer. Esperamos que você faça a escolha certa. Até então, continue fazendo o que está fazendo. As sementes que você planta hoje darão frutos amanhã. Veltrix leu a mensagem várias vezes. Os humanos sabiam de suas atividades. Eles estavam observando e aprovaram. Isso deveria tê-la assustado. Em vez disso, deu-lhe força. Ela voltou ao trabalho com determinação renovada. O conselho foi ferido, mas não estava morto. Os anciãos já estavam se reunindo em segredo, planejando a sua resposta. Eles não desistiriam de seu poder sem lutar, mas ela também não. Os próximos meses determinariam o destino da galáxia. Ou o Conselho esmagaria a humanidade e reafirmaria o seu controle, ou a humanidade quebraria o ciclo de opressão que durou 12.000 anos. Não havia meio termo. Não havia compromisso possível. Veltrix escolheu o lado dela. Ela escolheu a liberdade. Ela escolheu a verdade. Ela escolheu acreditar que a galáxia poderia ser melhor do que os anciões a criaram. E ela escolheu confiar nos humanos. Esses estranhos seres caóticos, que olharam para o maior poder da galáxia e simplesmente disseram não. O que quer que viesse a seguir, ela enfrentaria com os olhos abertos. O tempo das mentiras confortáveis acabou. A hora da verdade finalmente chegou. A sessão de emergência do Conselho Superior durou 8 dias. Representantes de todas as principais espécies lotaram a grande câmara. Suas vozes aumentando em argumentos e acusações. A notícia da humilhação da frota de pacificação abalou os alicerces da civilização galáctica. O conselheiro Torvax estava no centro do caos, com o rosto contorcido de raiva. Isto não pode suportar. Ele gritou: os humanos cometeram um ato de guerra contra o Conselho. Devemos responder com uma força esmagadora. Devemos reunir todos os navios de todas as espécies e esmagá-los completamente. Com que armas? Exigiu o embaixador Draven. Suas escamas adquiriram o tom cinza da exaustão. Eles desativaram metade da nossa frota com um único navio. O que o faz pensar que uma frota maior teria um desempenho melhor? Encontraremos um caminho. Nossos cientistas estudarão sua tecnologia e desenvolverão contramedidas. Já enfrentamos ameaças antes e as superamos. Quando? Veltrix deu um passo à frente, sua voz cortando o barulho. Quando o Conselho enfrentou uma ameaça real. Conquistamos espécies demasiado fracas para reagir. Manipulamos sociedades demasiado jovens para compreender o que estava a acontecer. Nunca, em 12.000 anos, enfrentamos um inimigo que pudesse realmente nos ferir. E agora temos, e não temos ideia do que fazer. Torvax se voltou contra ela. Você fala como se admirasse esses humanos. Como se você quisesse que eles tivessem sucesso. Eu falo a verdade. Algo que o Conselho se esqueceu de fazer. A discussão poderia ter continuado por horas. Mas foi interrompido por um rival inesperado. Um oficial subalterno de comunicações invadiu a Câmara. Seu rosto pálido de choque. Conselheiros, perdoem a interrupção.
Mas há uma transmissão vindo da Terra. Eles estão solicitando falar com todo o Conselho. Dizem que é urgente. O silêncio caiu sobre a Câmara. Os humanos mantiveram um completo apagão de comunicação desde o confronto da frota. Por que eles estavam entrando em contato agora? Torvax se recuperou primeiro. Isto é obviamente um truque. Ignore isso. Não, disse o conselheiro Morinti. O antigo Causari permaneceu em silêncio durante todo o debate, observando e ouvindo. Agora ele se levantou e todos se viraram para encará-lo. Ouviremos o que eles têm a dizer. Abra o canal. A exibição holográfica no centro da câmara ganhou vida. O general Shen apareceu, com um rosto tão frio e composto como sempre. Mas ela não estava sozinha. Atrás dela estava um grupo de humanos em roupas civis. E entre eles estava um rosto que fez o coração de Velfrex pular. Um ponto remanescente era impossível. O Hamlet estava extinto há mais de 6.000 anos. Cada registro confirmou sua destruição. E ainda assim lá estava ela, inconfundivelmente Reinet. Suas feições cristalinas e olhos luminosos diferentes de qualquer outra espécie na galáxia. Membros do Conselho Galáctico, General Shen, começaram. Permita-me apresentar o Dr. Lyris, último membro sobrevivente da espécie Hamlet. A Câmara explodiu em caos. Os conselheiros gritaram perguntas e acusações. Alguns exigiram provas. Outros chamaram isso de invenção, de engano humano. Durante tudo isso, a doutora Lyris permaneceu calmamente, esperando que o barulho diminuísse. Quando finalmente aconteceu, ela falou. Sua voz era suave, mas transmitida claramente pela câmara. Eu era criança quando o conselho veio do meu mundo. Meus pais me esconderam em um abrigo subterrâneo, junto com algumas centenas de outras pessoas. Vimos de baixo enquanto nossas cidades queimavam. Ouvimos as comunicações enquanto nossas naves eram destruídas uma por uma. Sobrevivemos a suprimentos não armazenados durante décadas, à espera de um resgate que nunca chegou. Ela fez uma pausa. E nessa pausa estava o peso de 6.000 anos de luto. Eventualmente, nossos suprimentos acabaram. Construímos uma nave com peças recuperadas e fugimos para o espaço profundo, na esperança de encontrar algum lugar que o Conselho não nos seguisse. Viajamos durante gerações, passando de sistema em sistema, sempre nos escondendo, sempre com medo. E então, há 30 anos, detectamos um sinal. Uma espécie jovem recebeu nosso farol e estava procurando ativamente por sobreviventes. Os humanos nos encontraram. Ela continuou. Eles nos acolheram. Eles nos protegeram. E eles nos prometeram algo que deixamos de acreditar que era possível. Justiça. O general Shen deu um passo à frente novamente. A história oficial do Conselho diz que os Reunat se destruíram através de conflitos internos. Isso é uma mentira. O Conselho os exterminou porque se recusaram a ser conquistados. Temos registros abrangentes que comprovam isso, incluindo documentação visual de navios de guerra do Conselho bombardeando populações civis. Ela deixou isso penetrar antes de continuar. Não estamos transmitindo esta mensagem para ameaçar o Conselho. Estamos transmitindo para todos os mundos habitados da galáxia. Todas as espécies com tecnologia de comunicação estão recebendo esta transmissão neste momento. Eles estão vendo o Dr. Lyris. Eles estão ouvindo o testemunho dela. Eles estão aprendendo a verdade sobre o que o Conselho. Realmente Torvax finalmente encontrou sua voz. Isso não muda nada. Os humanos ainda estão isolados. Eles ainda não conseguem derrotar o poder combinado do Conselho. Não queremos derrotar você. O general Shen respondeu. Queremos dar uma escolha à galáxia. Durante 12.000 anos, as espécies aderiram ao Conselho porque acreditavam que era a sua única opção. Porque eles pensavam que resistência significava destruição. Estamos mostrando a eles que existe outro caminho. Ela se virou ligeiramente. Como se estivesse se dirigindo a um público maior. Para todas as espécies que assistem a esta transmissão, vocês não precisam obedecer ao Conselho. Você não precisa renunciar à sua independência. Sua cultura.
Seu direito de escolher seu próprio futuro. Os humanos são a prova de que o Conselho pode ser resistido. Não estamos pedindo que você lute. Não estamos pedindo que você se rebele. Estamos simplesmente pedindo que vocês considerem em que tipo de galáxia desejam viver. A transmissão terminou. A Câmara caiu em um silêncio atordoante. Então os relatórios começaram a chegar. O mundo natal dos Cerati estava passando por manifestações públicas massivas. Os cidadãos exigiam acesso a arquivos históricos que estavam selados há milênios. O governo estava lutando para manter a ordem. Os militares que Alzari relataram que vários comandantes estavam recusando ordens. Eles queriam investigar as alegações sobre os reunitantes de tomar qualquer ação contra a humanidade. 17 espécies solicitaram formalmente uma revisão emergencial dos documentos fundadores do Conselho. Eles queriam saber que outros segredos estavam escondidos por toda a galáxia. Em milhares de mundos, seres que nunca haviam questionado a autoridade do Conselho estavam subitamente fazendo perguntas que não tinham respostas confortáveis. O conselheiro Morinte observou o caos se desenrolar com eles. Expressão que Velfrix não conseguia ler. Finalmente, ele falou. Parece que os humanos nos superaram novamente. Eles não precisavam derrotar nossa frota. Eles simplesmente precisavam destruir a nossa credibilidade. E eles tiveram sucesso. Ainda podemos agir. Torvax insistiu. Podemos declarar a lei marcial. Podemos suprimir essas manifestações. Nós podemos, não podemos fazer nada. Morinte interrompeu. Se respondermos com força, provaremos o ponto dos humanos. Mostramos à galáxia que somos exatamente o que eles disseram que somos. O Conselho como conhecemos, está acabado. A única questão agora é o que vem a seguir. Velfrix sentiu a mudança na Câmara. As espécies mais antigas estavam perdendo o controle e sabiam disso. Alguns já estavam fazendo cálculos, tentando descobrir como se posicionar em qualquer nova ordem que surgisse. Outros ainda estavam em negação. Incapaz de aceitar que 12.000 anos de domínio pudessem terminar tão rapidamente. Ela deu um passo à frente mais uma vez. Servi este conselho durante 200 anos. Eu acreditei na sua missão. Pensei que estava a ajudar espécies jovens a encontrar o seu lugar na galáxia. Agora sei que estava ajudando a prendê-los em correntes disfarçadas de amizade. Ela olhou ao redor da câmara, encontrando os olhos de seus colegas conselheiros. Não posso desfazer o que fiz, mas posso escolher o que fazer a seguir. Não apoiarei nenhuma ação contra a humanidade. Não ajudarei a manter um sistema baseado em mentiras e conquistas. E apelo a todos os membros deste conselho para que façam o mesmo. A maneira antiga acabou. Podemos ajudar a construir algo melhor ou podemos ser arrebatados por aqueles que o farão. A votação que se seguiu não foi nem perto. 17 espécies retiraram formalmente o seu apoio militar a qualquer ação contra a Terra. Outros 8 se abstiveram. A coalizão que manteve a galáxia unida por 12.000 anos. Fraturado em uma única sessão, Torvax saiu furioso da Câmara, já planejando sua própria resposta. Ele não desistiria tão facilmente. Ainda havia recursos dos quais ele poderia recorrer. Aliados que partilhavam o seu desejo de manter a velha ordem. A luta não acabou, mas a maré mudou. Os humanos mostraram à galáxia que a resistência era possível. E a galáxia ouviu. Espécies que tinham medo de falar agora encontravam sua voz. Ideias que haviam sido proibidas agora eram discutidas abertamente, pois a mudança estava por vir. Não através da guerra, mas através da verdade. Não através da conquista, mas através do ponto de escolha. E no centro de tudo estava a humanidade. Uma espécie que olhou para o império mais poderoso da história galáctica e simplesmente se recusou a curvar-se. Veltrix se permitiu um pequeno sorriso. O que quer que viesse a seguir, o universo nunca mais seria o mesmo. Os humanos garantiram esse ponto e talvez fosse exatamente disso que a galáxia precisava. 1 ano se passou desde a grande transmissão. A galáxia estava irreconhecível porque o Conselho Galáctico ainda existia. Mas já não era a autoridade suprema que tinha sido antes.
17 espécies foram formalmente retiradas, formando sua própria aliança chamada Coalizão dos Mundos Livres. Outros 43 exigiram reformas fundamentais antes de continuarem a ser membros. As espécies mais antigas, uma vez unidas no seu controlo, fragmentaram-se em facções concorrentes. O vereador Torvax tentou um golpe 3 meses após a transmissão. Ele reuniu forças militares leais e tentou tomar o controle da sede do Conselho, planejando restaurar a ordem através da força. A tentativa falhou quando seus próprios oficiais se recusaram a disparar contra civis. Ele estava agora exilado em um posto avançado remoto, ainda tramando seu retorno, mas cada vez mais irrelevante. Valtrix tornou-se um dos líderes do movimento reformista dentro do Conselho. Ela trabalhou incansavelmente para abrir os arquivos lacrados, para revelar toda a verdade da história do Conselho, construir um novo sistema baseado na cooperação genuína e não na coerção. Foi um trabalho difícil. Muitos ainda resistiram à mudança. Mas o progresso estava sendo feito, lenta mas continuamente. O remanescente não estava mais se escondendo. O Dr. Lirus tornou-se um símbolo de tudo que o antigo conselho tentou destruir. E o seu testemunho desencadeou investigações sobre dezenas de outros mistérios históricos. Teris. Espécies que haviam sido oficialmente extintas estavam sendo reexaminadas. Registros que estavam selados há milênios estavam sendo abertos. A verdade estava emergindo, dolorosa e feia, mas necessária, e através de tudo. A humanidade assistiu e esperou. As fronteiras da Terra permaneceram fechadas. Nenhum navio do Conselho foi autorizado a entrar. Mas os humanos já tinham estabelecido canais diplomáticos. Cuidadoso e limitado, mas real. Eles falaram com a Coalizão dos Mundos Livres. Eles trocaram informações com movimentos reformistas em toda a galáxia. Eles compartilharam tecnologia com espécies que pediram educadamente. E provaram que eram confiáveis. Velfris recebeu permissão para visitá-la na Terra. Foi a primeira vez que qualquer membro do Conselho foi autorizado no planeta desde sua missão original fracassada. Ela viajou sozinha em um pequeno navio desarmado, seguindo a rota precisa que os humanos especificaram. O general Shen encontrou-se com ela no local de pouso. A mulher humana parecia exatamente a mesma de um ano atrás. Mas havia algo diferente em seus olhos. Algo que poderia ter sido satisfação. Embaixador Velfris. Bem-vindo à Terra. Obrigado, geral. Fiquei surpreso ao receber o convite. Temos acompanhado seu trabalho. As reformas que defende dentro do Conselho alinham-se com os nossos interesses. Achamos que era hora de conversar diretamente. Eles caminharam juntos por uma cidade humana. Velfris estudou a Terra de longe. Mas ver isso pessoalmente era algo completamente diferente. O caos disso. A diversidade. Humanos de diferentes formas, cores e culturas movendo-se pelas ruas. Isso parecia não ter nenhum princípio organizador. Edifícios de estilos totalmente diferentes, um ao lado do outro. Sinais e dezenas de idiomas. Música reproduzida de várias fontes, confrontando e misturando de maneiras que deveriam ter sido desagradáveis. Mas de alguma forma funcionou. Seu mundo é muito diferente do nosso. Velfris observou. Seus mundos são todos iguais. Shen respondeu. Isso é parte do problema. O Conselho impunha uniformidade onde quer que fosse. Padronizou tudo. Eliminadas diferenças em nome da eficiência. A humanidade nunca experimentou isso. Mantivemos nossa diversidade, nossos conflitos, nosso caos. E esse caos nos tornou fortes. Eles chegaram a um prédio que parecia ser algum tipo de instalação governamental. Lá dentro, Velfris foi levado a uma sala de conferências onde vários humanos esperavam. Alguns usavam uniformes militares. Outros usavam roupas civis. Uma figura se destacou imediatamente. Dr. Lirus, o sobrevivente remanescente. Embaixador, ela disse, inclinando a cabeça e cumprimentando. É bom ver você novamente.
Doutor Lirus, esperava que pudéssemos conversar. Há muito que gostaria de lhe perguntar. E muito desejo contar. Mas primeiro, os humanos têm algo para compartilhar com você. O general Shen ativou um display. Um mapa estelar apareceu, mostrando toda a galáxia. Pontos vermelhos marcavam o espaço do Conselho. Pontos azuis marcavam a coalizão dos mundos livres. E espalhados por toda parte, em verde, havia dezenas de outros marcadores que Velfris não reconheceu. Estes são os aliados da humanidade, explicou Shen. Espécies com as quais mantemos contato secreto há anos. Alguns são membros do Conselho que têm trabalhado conosco nos bastidores. Outros são mundos independentes que o Conselho nunca conseguiu absorver. Alguns são sobreviventes de espécies que o Conselho pensava ter destruído. Velfris olhou para o mapa. Havia muito mais pontos verdes do que ela esperava. Há quanto tempo você constrói essa rede? Desde que encontramos o farol remanescente, sabíamos que não poderíamos enfrentar o Conselho sozinhos. Por isso, contactamos, com cuidado e em silêncio, qualquer pessoa que pudesse partilhar a nossa causa. Encontramos mais aliados do que esperávamos. Por que você está me mostrando isso? Shen virou-se para encará-la diretamente. Por que queremos que você se junte a nós? Não como espião. Não como agente duplo. Como parceiro pleno naquilo que estamos construindo. E o que exatamente você está construindo? Uma nova ordem galáctica. Não é um império. Não é uma hierarquia. Uma comunidade genuína de povos livres que optam por trabalhar juntos. Porque eles querem. Não porque sejam forçados a isso. Levará gerações para construir. Exigirá paciência, confiança e trabalho árduo. Mas é possível. Nós provamos isso. Velfris pensou em tudo que viu e aprendeu no ano passado. As mentiras em que ela acreditou. A verdade que ela ajudou a revelar. O lento e doloroso processo de mudança que finalmente começava a tomar conta. O que você precisa de mim? Continue seu trabalho dentro do Conselho. Pressione por reformas. Abra os arquivos. Diga a verdade. E quando chegar a hora certa, ajude-nos a construir pontes entre o sistema antigo e o novo. Não queremos destruir o Conselho. Queremos transformá-lo. Isso exigirá pessoas de dentro que entendam o que foi. E o que isso poderia se tornar. Foi um compromisso maior do que Velfris esperava. Ela estaria trabalhando em direção a uma meta que talvez nunca veria concluída. Ela estaria arriscando tudo o que construiu em séculos de serviço. Mas ela já havia feito sua escolha, não é? Ela fez isso no momento em que leu o Rumnad Beacon. Ela conseguiu quando começou a fazer perguntas que não tinham respostas confortáveis. Ela conseguiu quando escolheu a verdade em vez da lealdade. Eu aceito, ela disse. Shen sorriu. Foi a primeira vez que Velfris viu a mulher humana sorrir. Bom. Então vamos começar. O trabalho que se seguiu foi mais difícil do que qualquer coisa que Velfris já havia feito. Ela se tornou uma ponte entre mundos. Transportar mensagens e construir confiança entre espécies que foram inimigas durante milênios. Ela defendeu a reforma nas câmaras do Conselho e coordenou secretamente os contatos humanos. Ela viu velhos aliados se tornarem novos oponentes e velhos oponentes se tornarem novos amigos. Os anos se passaram. A galáxia continuou a mudar. O Conselho acabou se dividindo em facções. A facção reformista, que Velfris ajudou a liderar, trabalhou em prol de uma parceria genuína com a coligação dos mundos livres. A facção tradicionalista, enfraquecida mas ainda perigosa, retirou-se para os seus mundos centrais e manteve os seus velhos hábitos de forma diminuída. A humanidade permaneceu independente. Eles nunca aderiram a nenhuma coalizão ou aliança. Eles negociaram com parceiros dispostos. Eles compartilharam conhecimento com aqueles que conquistaram sua confiança. Mas eles mantiveram suas fronteiras fechadas para aqueles que não haviam provado seu valor. E mantiveram a força militar para fazer cumprir as suas escolhas. Eles se tornaram algo que a galáxia nunca tinha visto antes.
Não é um conquistador. Não é uma vítima. Simplesmente um povo que escolheu o seu próprio caminho e se recusou a permitir que alguém lhe tirasse essa escolha. E seu exemplo se espalhou por novas espécies alcançando. As viagens espaciais já não enfrentavam a velha escolha de submissão ou destruição. Eles podiam ver que existiam alternativas. Eles poderiam chegar à humanidade, aos mundos livres, ao Conselho Reformado. Eles poderiam escolher seu próprio futuro. A galáxia não era perfeita. Ainda existiam conflitos, ainda desigualdades, ainda lutas pelo poder. Mas algo fundamental mudou. A suposição de que um sistema deve governar tudo, de que a diversidade deve ser eliminada. Esse controle era o único caminho para a paz cuja suposição havia sido destruída. A liberdade era possível. A cooperação sem coerção era possível. Uma galáxia onde as espécies pudessem ser diferentes e ainda assim coexistir era possível. Os humanos provaram isso. Não através da conquista. Não através da guerra. Simplesmente recusando-se a se curvar. E oferecendo aos outros a chance de apoiá-los. Velfrix viveu o suficiente para ver a primeira celebração conjunta entre a Terra e seu mundo natal. Ela ficou no meio da multidão. Observar humanos e Serati dançando juntos ao som de uma música que nenhuma das espécies compreendeu totalmente. Mas ambos gostaram. Ela estava velha agora, seu corpo falhando. Mas seu espírito nunca foi tão forte. Dr. Lyris a encontrou no meio da multidão. A mulher remanescente tornou-se uma amiga íntima ao longo dos anos. Unidos pelo trabalho compartilhado e pela esperança compartilhada, valeu a pena, disse Lyris. Olhando para a celebração ao seu redor. Todos aqueles anos de esconderijo. Todos aqueles anos de medo. Valeu a pena ver isso. Velfrix assentiu. Quando o Conselho destruiu o seu mundo, o seu povo tentou avisar a galáxia. Você pensou que tinha falhado. Pensávamos que a mensagem nunca seria ouvida. Pensávamos que seríamos esquecidos. Você não foi esquecido. Os humanos ouviram você. E por causa desse aviso, tudo mudou. Lyris sorriu. Suas feições cristalinas captando a luz. Os humanos são notáveis. Mas você também é, Velfrix. O mesmo acontece com todos os seres que escolheram a verdade ao invés do conforto. A galáxia mudou porque muitas pessoas decidiram que valia a pena mudar. Obrigado por assistir.